Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais um encontro remoto de contabilidade tributária. Semana passada a gente falou muito sobre COFINS, PIS e COFINS, né? Duas contribuições de cunho social. E hoje a gente vai complementar PIS e COFINS e vamos falar um pouquinho também sobre o Simples Nacional. Então, vamos lá, gente. Qualquer dúvida, mais uma vez, acione o microfone de vocês, perguntem, vão contribuindo, qualquer experiência que vocês já tiverem tido com o que a gente está trabalhando, contribua, porque aí a nossa aula vai ficando um pouco mais rica. Então vamos lá. Olha só para fazer um apanhado rápido, né? Semana passada a gente conversou sobre muitas especificidades. Eu realmente entendo que foi um pouco complexo a gente conseguir assimilar todos os conteúdos, tudo que a gente conversou. Então eu resolvi que a gente conversasse um pouquinho novamente, né? Algumas coisas que nós conversamos semana passada. Então vamos lá. Esse quadro que vocês estão vendo aqui, nós vamos conversar sobre ele semana que vem. Semana que vem a gente vai começar a conversar sobre lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. O motivo pelo qual eu terminei, né, os tributos com PIS e COFINS é justamente esse, para que a gente aqui fizesse uma ponte para os regimes tributários, que é lucro real, presumido e o Simples Nacional, tá bom? Então, empresas, todas elas, a maioria delas, na verdade, né? Elas podem optar por um tipo de tributação, né? Quando a gente fala tipo de tributação, é basicamente falando sobre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando uma empresa opta pelo lucro real, essa empresa vai ter essas duas alíquotas de PIS e COFINS. Então, geralmente, empresas grandes optam pelo lucro real e elas vão ter uma alíquota do PIS de 1,65 e COFINS 7,6. Então, essas são as alíquotas de PIS e COFINS de empresas adeptas ao lucro real, que escolheram, né, foram optantes pelo lucro real. No entanto, uma grande vantagem em empresas optantes do lucro real é isso aqui, ó. O PIS e o COFINS, eles se tornam tributos não cumulativos. Isso faz com que eles tenham créditos tributários. Isso é uma grande vantagem. Então, qual que é o papel do gestor? Qual que é o papel do contabilista? Identificar qual é o tipo de tributação mais adequado para determinada empresa. Não é falando assim, tal empresa é melhor o Simples Nacional e pronto. Não, isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Então, o planejamento tributário já começa daí. Qual é o melhor tipo de regime que eu tenho para enquadrar a minha empresa? E aqui a gente já começa a ver algumas características elementares, né? Para qual é o tipo de regime mais adequado para cada empresa, né? Então, a gente já começa aqui. Lucro real, eu tenho uma alíquota um pouco maior, no entanto, tudo que eu compro, quando eu estou comprando mercadorias, esse PIS e esse COFINS entram como crédito tributário. Então, isso é uma grande vantagem. Agora, empresas adeptas ao lucro presumido vai pagar 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Então, no total de 3,65% de PIS e COFINS. Isso é uma alíquota muito menor, no entanto, o regime é cumulativo. O que quer dizer isso? Então, se eu compro essa caneta e paguei R$1 de PIS e COFINS, significa que esse R$1 eu não tenho crédito tributário. Isso eu já vou colocar no custo do produto. Isso eu já vou colocar no custo do produto e já vou colocar o valor do estoque acrescido desse PIS e COFINS. Por quê? Porque eu não vou ter como recuperar esse crédito. Eu não vou ter como recuperar esses dois tributos. Ao contrário do ICMS. Então, isso eu consigo fazer. O ICMS eu consigo fazer. Independente da modalidade lucro real ou lucro presumido, eu consigo ter créditos recuperáveis. Tá certo? E também eu posso ser optante do Simples Nacional. Quando falamos de Simples Nacional, aí a alíquota já é completamente diferenciada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Hoje, e vamos complementar semana que vem. A alíquota é diferenciada. Não existe crédito tributário para nada. Não existe crédito tributário para IPI. Não existe crédito tributário para ICMS, PIS e COFINS. Não existe crédito tributário, tá certo? Porque é um regime simplificado. Então, eu não tenho créditos tributários. Todos os impostos eles se tornam cumulativos.
Então, se a empresa comprar muito, ela vai ter muito gastos com ICMS, com PIS e COFINS, tá bom? Então, isso faz com que o contabilista, o gestor, ele pense, reflita, faça os cálculos para ele encontrar o melhor tipo, né, o melhor tipo tributário para a empresa se tornar adepta, né, para se tornar optante, se realmente vale a pena o Simples Nacional. E isso é tudo fazendo conta, né? Isso é o que a gente chama de planejamento tributário. Onde que vai ser melhor para a empresa? Onde que eu vou pagar menos imposto? Folha de pagamento? E tem várias nuances que a gente tem que levar em consideração, tá certo? Não é simplesmente colocar lá, vamos de Simples Nacional, que é o mais prático, e vamos nele, que é o melhor para a organização. Não, isso não existe, tá certo? Então vamos lá. Então, a gente viu isso serve até para o exercício número 2 de vocês, né? A estrutura bem simplificada da DRE. Na lista de exercício número 2, vocês têm que fazer uma pequena DRE, né? Então, faturamento bruto, IPI, receita sobre vendas. Aí, na receita bruta sobre vendas, eu vou tirar o ICMS, depois eu tiro o PIS e o COFINS. Eu não me recordo se no exercício a gente trabalhou com ICMS. Se não tiver trabalhado com ICMS, já aplica logo o PIS e COFINS. Depois disso, a receita líquida, CPV. Aí isso vai me dar o resultado operacional bruto, despesas, e dentro das despesas eu vou adicionar as outras receitas, né? E no final de tudo, eu tenho o lucro antes do imposto de renda. Então, basicamente, ficou bem bagunçado aqui, né? Porque eu não tenho muito espaço, mas, resumidamente, é isso que a gente tem quando nós estamos trabalhando com a DRE. Então, de forma compilada, de forma resumida, essa é a estrutura da DRE, que é o que vocês devem ter feito na questão número 2. Lembrando que esses exemplos a gente já trabalhou na semana passada, tá, gente? Eu só resolvi conversar de novo para caso tenha ficado algum questionamento, alguma dúvida, que a gente consiga resolver. Deixa eu abrir minha calculadora para a gente começar a trabalhar, né? Então, vamos lá. Determinada empresa apresentou um faturamento de 2 milhões e 500 mil. Automaticamente, de cara, eu já sei que essa empresa ela é optante do lucro real. Primeiro, faturamento, e olha as alíquotas de PIS e COFINS. Essas alíquotas eu sei que eu tenho quando ela é optante do lucro real. Se fosse lucro presumido, as alíquotas seriam menores. Então, por eu ser lucro real, eu teria créditos tributários. Nesse exemplo específico, a gente não tem como calcular os créditos tributários, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, olha a estrutura da DRE. O que a gente tem que fazer? Primeiro, tiro o IPI, que o IPI é um imposto cobrado por fora. Depois eu tiro o ICMS, porque o ICMS ele não faz parte da base de cálculo, né, da cobrança do PIS e COFINS. E aí sim eu tiro o PIS e COFINS. Então, como que vai ficar, gente? Olha só. 2 milhões e 500, faturamento bruto. Agora eu vou tirar o IPI. 2 milhões e 500 vezes 4%. Então, eu vou ter 100 mil reais de IPI. Agora, 2 milhões e 400 é a minha receita bruta sobre vendas. Primeira coisa que eu tenho que tirar agora da minha receita bruta sobre vendas é o ICMS. O ICMS vem antes. Por que ele vem antes, gente? Porque eu tenho que tirá-lo para eu ir lá e incidir o meu PIS e COFINS. Porque eu tenho que tirar o ICMS da base de cálculos, né, da cobrança do PIS e COFINS. Então, primeiro eu tiro o ICMS de 2 milhões e 400. Eu não vou tirar de 2 milhões e 500. Por quê? Porque o IPI ele não faz parte, né, da base de cálculos do ICMS. O que significa dizer isso, gente? O IPI não faz parte da base de cálculos do ICMS. Lembrando, o que é base de cálculos? Base de cálculos é o valor que vai ser referente, que eu vou aplicar à alíquota do imposto. Então, mais uma vez, qual que é a base de cálculo do IPVA? É o valor do carro. Então, eu poderia colocar uma lei assim, gente, a base de cálculo do IPVA vai ser o valor do carro menos, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Então, significa dizer que esses 10 mil reais não compõem um fator de dedução da base de cálculos do IPVA. Nesse caso específico, o meu faturamento é 2 milhões e 500. Mas eu estou falando para você que tudo que eu tiver a título de IPI
não faz parte da base de cálculos do ICMS. Então, o que eu faço? Eu tiro o IPI desse valor, e quando eu tirar o IPI desse valor, aí sim eu encontro a base de cálculo do ICMS. Então, qual que vai ser a base de cálculo do ICMS? 2.400.000. Então, 2.400.000 vezes 18%. 432.000. Agora, eu tenho que fazer o PIS e o COFINS em cima do meu faturamento. Mas a gente viu semana passada que o ICMS ele não compõe a base de cálculos do PIS e COFINS. Então, o que eu faço? Dos meus 2.400.000, eu ainda tenho que tirar esses 432.000. Então, deixa eu colocar aqui que isso aqui é ICMS. E agora vai ser PIS e COFINS. Eu vou só colocar aqui do lado que minha base de cálculos do PIS e COFINS vai ser 1.968.000. Igor, de onde eu tirei isso? Me ajuda. 1.968.000 é o meu faturamento bruto menos o IPI, porque o IPI não faz parte da base de cálculos, menos o ICMS, que também não faz parte da base de cálculos do PIS e COFINS. Então, 2.500.000 menos o IPI, menos o ICMS, dá 1.968.000, tá bom? Então, aqui que eu vou aplicar os meus dois impostos. Então, vai ser 1,65 mais 7,6. Então, eu vou ter 9,25% quando eu somo os dois. Então, 1.968.000 vezes 9,25%, eu vou ter de PIS e COFINS R$ 182.040. Então, esse é o valor que eu vou ter que recolher. Esse é o valor gasto de PIS e COFINS. É esse valor que eu tenho que mandar, que enviar, de recolher, né, para os cofres da União. Tá certo? Para os cofres do Tesouro Único da União. Tá bom? Então é assim que a gente faz os cálculos. Qualquer vacilo que a gente der, a gente envia a guia errada para o dono da empresa, para o administrativo, para o financeiro da empresa, eles vão fazer o pagamento, porque eles não precisam entender disso. Quem precisa entender disso? A gente, vocês. E isso faz parte do nosso planejamento tributário. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até agora? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Mais uma vez, isso aqui a gente viu na semana passada, eu só quis dar uma pincelada novamente, tá? Então, a base de cálculos vai ser apenas a receita bruta. O lucro presumido, a base de cálculos do PIS e COFINS é apenas a receita bruta da empresa, apenas receita sobre vendas. Nenhum outro tipo de receita entra para a base de cálculos do PIS e COFINS. Isso é uma excelente jogada, porque eu posso ter outras receitas, né, vindo de outros lugares, mas elas não vão compor a base de cálculo. Significa que, se eu tiver uma receita sobre aluguel, por exemplo, eu não vou pagar PIS e COFINS em cima dessa receita sobre aluguel. Se eu tiver, por exemplo, eu coloquei uma televisão de 65 polegadas na minha padaria, eu vou passar anúncios da minha cidade lá, eu vou cobrar por isso. Então, de certa forma, é uma receita de marketing que eu estou recebendo. Lucro presumido, eu não pago PIS e COFINS em cima dessa receita. Se eu fosse optante do lucro real, eu pagaria. Então, essas são as diferenças que nós precisamos saber. Então, vendas canceladas são aquelas vendas que foram canceladas, né? Elas existiram, mas eu cancelei. Descontos incondicionais, que são aqueles descontos que não existem condição nenhuma para isso. Eu tiro o IPI e o ICMS para calcular a base de cálculos do PIS e COFINS, igual nós fizemos no exercício anterior. E exportação de mercadoria, eu não pago o PIS e COFINS, eu não pago imposto nenhum. Então, para eu exportar itens para o exterior, eu não pago imposto, eu não recolho imposto. Todos os bens que são exportados, eles são livres de impostos, tá certo? Isso é uma lei que o incentivo dela é incentivar a exportação. Mais o objetivo dessa lei é fazer com que a balança comercial fique sempre superavitária, né? Que eu exporte mais do que eu importe. Então, o que eu faço? Eu faço com que os produtores, os comerciantes, as indústrias,
que fique muito atrativo para eles fazerem exportações, porque eu exportando eu tenho mais dólar no mercado interno. Se eu tiver mais dólar no mercado interno, eu consigo fazer com que o dólar fique no valor aceitável. Tirando o que está acontecendo hoje, né? Porque grande parte do dólar estar a R$ 6 e pouquinho é por conta da crise que nós estamos vivendo, uma crise mundial. Então, quando existem crises, todos os países do mundo são afetados por conta disso. Há uma fuga de capital. Então, assim, eu sou investidor, eu tenho meu dinheiro aqui no Brasil. Está tendo essa crise, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, eu não sei o que vai acontecer com o dólar, com o real, aliás. O que eu faço? Eu vou para uma moeda mais segura. Eu pego todo o meu dinheiro e compro de dólar. Então, quando tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, o dólar aumenta. Então, tanto é que, se vocês derem uma olhada, a cotação do dólar aumentou, a cotação do ouro aumentou, tudo por conta disso, porque tem várias pessoas querendo se proteger. Como que ela se protege? Comprando dólar, comprando ouro, porque o real é uma grande incerteza, né? É uma grande instabilidade. A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, daqui 2 anos. A gente não sabe qual vai ser o ambiente econômico do Brasil. Então, isso é um dos grandes motivos para o real, o dólar estar o preço que ele está hoje. Mas só foi uma observação, já que a gente estava falando sobre exportação. Eu tenho produtos que têm alíquota zero, então, como ela é um tributo, né? Então, eu posso ter uma isenção tributária. A gente pode ter um projeto de lei, esse projeto de lei vai para o Congresso Nacional e eu posso tirar o PIS e COFINS dessa linda caneca do São Paulo, por exemplo. Então, todas as canecas do São Paulo, eu não vou ter incidência de PIS e COFINS. Então, eu tenho uma empresa gigantesca. Eu vendo canecas, eu vendo copos, eu vendo computadores, eu vendo não sei o que, eu vendo não sei o que. Mas no momento em que chegar a caneca do São Paulo, pronto, vendi a caneca do São Paulo. Esse produto específico não existe PIS e COFINS. Por quê? Porque ele tem uma alíquota zero. Tá certo? Então, esse valor dessa receita vai ser jogado de lado, vai ser jogado para escanteio para a alíquota do PIS e COFINS, tá bom? Então, eu tenho produtos que podem ter uma isenção tributária sobre PIS e COFINS. E receita com vendas de produto com tributação monofásica ou concentrada. Então, eu posso ter também um projeto de lei falando que, a partir de hoje, esse mouse é um produto com tributação monofásica. O que significa dizer isso? Que no momento em que a indústria vendeu esse mouse para o revendedor, ou para o importador, ou para qualquer empresa, um atacadista, por exemplo, essa empresa vai pagar o PIS e o COFINS em cima da compra desse mouse. Como é um produto monofásico, quando essa empresa, esse revendedor, me vender esse mouse, suponhamos que eu tenho uma empresa, minha empresa comprou esse mouse para revenda. Nessa transação, já não existe mais PIS e COFINS. Por quê? Porque o PIS e COFINS para esse produto ele é monofásico. Significa dizer que ele só vai ser aplicado uma única vez. Minha empresa comprou esse mouse para revender. Não existiu PIS e COFINS nessa transação. Minha empresa pegou esse mouse e vendeu para o João Henrique. Nessa transação, também não existe PIS e COFINS. Por quê? Porque esse produto tem característica de tributação monofásica. Então, olha o controle que a gente tem. Imagine um Carrefour, imagine um Extra, imagine um mercado que tem do lado da sua casa aí, que provavelmente existe um contador específico para esse mercado. Olha o controle que ele tem que ter, porque esse mercado vai vender essa caneca, que tem tributação zero, esse mercado vai vender esse mouse, que tem tributação monofásica, e esse mercado vai vender caneta, por exemplo, que a tributação dela é normal. Então, aqui tem PIS e COFINS, aqui não tem PIS e COFINS, e aqui o PIS e COFINS só foi cobrado uma vez. Então, agora eu também não tenho PIS e COFINS. Então, olha a bagunça que o nosso sistema tributário pode se tornar. É por isso que nós temos que saber onde que nós estamos nos metendo, né? Então, a gente tem que ter conhecimento para a gente, no momento em que a gente vai fazendo o planejamento tributário, no momento da arrecadação dos impostos, no momento que a gente fizer todos os dados contábeis, né, os registros contábeis da empresa, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, tá certo? Então a gente precisa saber disso. Vamos passando. Qualquer coisa, para que a gente converse. A gente parou semana passada com esse exemplo. Com esse exemplo, eu senti que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com esse exemplo. Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo novamente. Lucro real. Nós estamos trabalhando com
nós estamos, só mais uma vez, a gente está falando com lucro presumido. Então, a alíquota zero não faz parte da base de cálculos do PIS e COFINS, monofásico também não faz parte, ICMS não faz parte, exportação de mercadorias não faz parte da alíquota da base de cálculo do PIS e COFINS. O objetivo aqui agora é eu identificar o que faz parte, sobre o que eu vou pagar PIS e COFINS e o que eu não vou pagar PIS e COFINS. Nosso objetivo agora é isso, tá bom? Então vamos lá, tudo começa com receita sobre mercadorias de vendas. Então tudo começa com esse cara. Tudo começa aqui. Agora vamos lá. Isso aqui, devolução sobre vendas. Eu devolvi essa venda. Então, essa venda é como se ela nem tivesse existido. Descontos incondicionais. Por ser um desconto incondicional, é como se esse valor nunca tivesse entrado nos meus cofres. Isso não é receita. Então, também não entra na base de cálculos do cálculo do PIS e COFINS. Descontos financeiros concedidos. Esse já entra. Esse aqui já vai entrar. Porque esse tipo de desconto é aquele desconto condicionado, né? A gente conversou sobre ele semana passada. É assim, eu te vendi isso aqui por R$500. Se você me pagar até dia 10 do mês que vem, eu te dou um desconto de R$50. Mas no momento que eu, Igor, estou fazendo o lançamento desse produto, eu, Igor, que estou te vendendo, vou ter que pagar ICMS em cima de R$500, não de 450, e vou ter que pagar PIS e COFINS em cima de R$500, não 450. Esse é o fator prejudicial de descontos condicionais, tá bom? Receita financeira não entra, não faz parte da base de cálculos, porque a base de cálculos do PIS e COFINS para o lucro presumido restringe-se a apenas receita sobre vendas. Receita com aluguel de espaço, mesma coisa, não entra. E ganhos na venda de imobilizado também não entra. Observação, 20% das vendas são de produtos com tributação monofásica. Então, 20% de 500 mil também não paga o PIS e COFINS. Por quê? Porque são produtos, assim como o exemplo que eu dei da caneta, que só... aliás, foi do mouse, né? Assim como eu dei exemplo sobre esse mouse, esses produtos só teve incidência de PIS e COFINS uma única vez. Então, todas as transações daqui para frente não existe mais PIS e COFINS. Então, 20% eu já tiro aqui. Até a gente chegar aqui, mas eu ainda tenho ICMS de 18%. Eu ainda tenho que tirar o ICMS, 18% de ICMS, porque o ICMS não faz parte, não compõe a base de cálculos, né? Então, eu vou tirar todos esses dois caras aqui, ainda vou tirar o ICMS, tiro os 20% de tributos e de produtos que são considerados monofásicos, para aí sim eu ter a aplicação do meu PIS e COFINS. Então, olha quão complexo é isso, né? Agora eu deixei um espaço para a gente rabiscar. Vamos lá, olha só. Faturamento sobre vendas, R$500 mil. Só que eu tive R$30 mil de devoluções, né? Devolução e descontos incondicionais. Então, aqui eu já tenho 470 mil. Tá certo? Então, vai ser em cima de 470 mil que eu vou ter ICMS, que eu vou ter PIS e COFINS até agora. Mas vamos lá. Vamos começar com o ICMS? Então, 470 mil, 18%. Opa. 18%. 18% vezes 470 mil. Então, aqui, ó, o meu ICMS, 84.600. Eu já poderia, aqui embaixo, já calcular o meu PIS e COFINS, só tirando 84.600. Mas olha o que o exercício está me falando. Exemplo, 20% desses 500 mil são produtos com tributação monofásica. Então, para esses produtos, não existe mais PIS e COFINS. Então, eu vou tirar mais R$100 mil
desses produtos. Então, olha que interessante. Vamos olhar aqui em cima novamente. Eu já tirei devolução sobre vendas, descontos incondicionais concedidos, porque eles não fazem parte da base de cálculos do PIS e COFINS. Eu tirei o ICMS de 18%, porque ele também não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, determinação do STJ. Tirei também esses 20% de tributação monofásica, que também eles não incidem, né, PIS e COFINS, porque tributação monofásica vai acontecer uma única vez. Então, no final das contas, qual vai ser o valor que efetivamente eu vou ter que... Qual vai ser o valor que vai compor a minha base de cálculos do PIS e COFINS? Então, vai ser 470 mil menos o ICMS menos os 100 mil desses 20% de produtos monofásicos. Então, no final das contas, a minha base de cálculo de PIS e COFINS vai ser 285.400, tá bom? Então, 285.400 vezes 3,65, 3,65% vezes 285.400, olha o valor que eu vou pagar, que eu vou ter que recolher a título de 417,10. Então, esse é o valor, ficou esquisito, né? Deixa eu colocar de novo. Então, isso que eu vou recolher de PIS e COFINS. Esse é o valor que eu recolho de PIS e COFINS. E agora eu consigo fazer o restante da DRE a partir desse valor, né? Porque agora que eu consigo calcular a minha receita líquida sobre vendas. Minha receita líquida sobre vendas. Então, por que é importante, gente? Mais uma vez, o PIS e COFINS, ele é um tributo, assim como outros que a gente viu, que ele é por homologação. Então, quem informa o valor que vai ser descontado, o valor que vai ser recolhido, é a empresa, não é o governo. Existe alguma possibilidade de eu pagar IPVA errado? Não, porque o governo que vai lá, o Estado me manda a cartinha e fala, Igor, o seu IPVA é X, paga esse valor. Eu confio no Estado, vou lá e pago. Agora, PIS e COFINS, ICMS, IPI, são todos tributos em que eu informo para o governo e falar, o valor que eu tenho que pagar é tanto. Depois o governo pode fazer, e ele vai fazer, né, porque eles têm os fiscais do ICMS, do ISS, ele tem os seus fiscais da Secretaria, aqui do DF é Secretaria de Economia, né? Então ele tem os fiscais e vão ver se você está pagando o imposto certo. Se estiver pagando a mais, vai ficar por isso mesmo. Se estiver pagando a menos, você vai tomar uma multa. Então por isso que a gente tem que saber como que as coisas funcionam, tá certo? Então vamos prosseguir. Agora nós vamos entrar no lucro real, né? Em empresas optantes do lucro real. Então, a gente já viu lucro presumido e vamos ver lucro real. Não se preocupem que nós vamos ter aulas específicas para trabalhar com lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, tá certo? Nós estamos falando especificamente sobre PIS e COFINS. Mais para frente a gente vai trabalhar o que é uma empresa adepta, né, optante do lucro real, empresa optante do lucro presumido e o Simples Nacional. Não se preocupe com isso. Por enquanto a gente está trabalhando só com PIS e COFINS. Então, como eu tenho regimes de tributação diferentes, o PIS e COFINS eles vão obedecer o regime de tributação que a empresa é optante. O que não acontece com o ICMS, o que não acontece com o IPI, a não ser quando a gente fala de Simples Nacional. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, lucro real. Base de cálculos. Aqui a gente já tem uma informação muito importante. Receita bruta da empresa mais outras receitas. Então significa dizer que além da minha receita de vendas, eu vou ter algumas outras receitas que vai ter incidência de PIS e COFINS. E isso é um tormento, né? Porque eu vou pagar mais imposto. Eu vou ter que pagar mais imposto. A empresa optante de lucro real paga mais imposto. E não significa que seja tão ruim assim, porque uma das grandes vantagens do lucro real é você ter créditos tributários de PIS e COFINS. Então, você vai ter que fazer as contas e ver o que realmente vale a pena para você.
Então, qual que vai ser a base de cálculos? O que eu vou pagar PIS e COFINS em cima de quem? Né? Sobre o quê? Sobre receitas de aluguel, sobre multas cobradas. Então, eu te vendi isso por R$ 500 e você tem que pagar até dia 1º de abril, de junho. Não me pagou? Você vai ganhar uma multa de R$ 50. Essa multa eu vou ganhar a título de receita. Então, receita com multas. Eu vou ganhar R$ 50. Esses R$ 50 vai ter PIS e COFINS. Olha que interessante, né? Seção de espaço para propaganda e algumas receitas financeiras. É claro que a receita bruta da empresa, né, a receita sobre vendas, também entra. Então, olha a base de cálculos do PIS e COFINS para empresas optantes do lucro real. Receita da empresa, receita bruta, receita sobre o aluguel, receitas sobre multas cobradas, receitas sobre propaganda e algumas receitas financeiras. Então, tudo isso eu pago PIS e COFINS. A empresa vai pagar PIS e COFINS. Só tem um detalhe. As receitas financeiras, né, que são aquelas obtidas de investimento, de um rendimento de poupança e etc., eu tenho uma alíquota de 4,65 e não de 9,25. Lembrando que a alíquota do PIS e COFINS em empresas optantes do lucro real é 9,25, tá bom? 9,25. Mas para essas receitas financeiras, a alíquota é diferente, é de 4,65, tá certo? Então, no momento que você for apresentar, no momento que você fizer a guia de recolhimento, você vai preencher o valor, você tem que saber isso, você tem que saber disso. E algumas coisas eu vou excluir da base de cálculos. Então, basicamente, é aquilo que a gente estudou. Vendas canceladas são aquelas vendas que existiram, mas é como se elas não tivessem existido, né? Eu não posso simplesmente passar um liquid paper nos meus registros contábeis. Elas existem. Então, por elas existirem, eu tenho que fazer toda a devolução sobre vendas. As notas fiscais foram emitidas, eu tenho que fazer todo o estorno de valores. Então, quando a venda é cancelada, eu não posso simplesmente riscar e fingir que ela não aconteceu. Então, eu tenho uma saída e eu tenho uma entrada de produtos. Descontos incondicionais, mesmo esquema. Aquele desconto que ele foi incondicional, o valor dessa caneta é R$ 10, mas eu vou te vender por 8. Então entra como desconto incondicional. Então esses R$ 2 de desconto incondicional não fazem parte da alíquota do PIS e COFINS. Significa que quando eu fizer o recolhimento de PIS e COFINS, eu não vou cobrar PIS e COFINS de R$ 10, que era o valor da caneta, eu vou cobrar de R$ 8. Porque os R$ 2 de descontos incondicionais eu vou tirar da base de cálculos. Eu tiro o IPI, tiro o ICMS também. Exportações de mercadorias, assim como o lucro presumido, a gente também não tem PIS e COFINS. Produtos de alíquota zero também não tem PIS e COFINS. E produtos de tributação monofásica não tem cobrança de PIS e COFINS. Então, todos os excludentes que a gente tem do lucro real, do lucro presumido, nós também trazemos para cá no lucro real. A única coisa que o que vai diferir, né, o lucro real do lucro presumido no que tange a PIS e COFINS é que no lucro real eu tenho muito mais base de cálculo, eu vou pagar muito mais imposto, além do que a alíquota é diferente, a alíquota é maior, tá certo? Então essas são as diferenças. Eu tenho mais coisas para ter incidência de PIS e COFINS, a alíquota é maior, no entanto, a grande vantagem é crédito tributário. Tudo o que eu pago de PIS e COFINS, eu transformo aquilo em crédito tributário. Então, isso vai entrar como crédito para a minha organização, tá bom? Tudo bem, gente? Alguém fala comigo, tá tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilo, professor. Tá. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, empresa adquire R$ 10.000 de mercadoria com cláusula de desconto financeiro ou condicional de R$ 1.500. Então, eu comprei... Olha como é que isso é um pouco bizarro para a gente entender, gente. Olha só isso. Vamos supor, eu estou comprando para minha empresa, tá? Eu sou lucro real. Lucro real. Então, a empresa, a mercadoria que eu estou comprando, R$ 10.000. Aí eu ligo lá, aí no momento da negociação eu falo, não, mas você vai me dar um desconto de 1.500 se eu pagar até determinado dia. Eu falo, tá bom, então vamos lá. Se você pagar até tal dia, R$ 1.500.
Qual vai ser o valor que vai ser lançado, gente, no meu caixa? R$ 8.500. Mas olha o detalhe, olha o detalhe. Vocês lembram que eu falei para vocês que lucro real eu tenho crédito tributário, correto? Então, tudo aquilo que eu pago de PIS e COFINS, eles vão se reverter em crédito tributário para a empresa. Vocês lembram que descontos financeiros ou descontos condicionais, eles não fazem parte da alíquota. Aliás, eles não são excluídos, né? Eles fazem parte da alíquota de PIS e COFINS. Então, qual vai ser o valor que vai ser lançado de PIS e COFINS? Vai ser R$ 10.000 ou em cima de R$ 8.500, que é o que efetivamente eu estou pagando? 9,25%. Acertou quem disse que eu vou pagar 9,25% em cima de R$ 10.000. Então, olha que interessante, gente. Olha que interessante, 9,25%. Olha que interessante. Eu paguei R$ 8.500 por essa mercadoria. E eu vou ganhar R$ 925 de crédito tributário. Eu estou pagando 9,25 de PIS e COFINS. Olha só a artimanha financeira que nós estamos fazendo. Em tese, o que está saindo de dinheiro do meu bolso é R$ 8.500. Então, quanto que eu estou pagando de PIS e COFINS? 9,25, correto? Mas, no final das contas, eu vou até fazer aqui para ver quanto que dá. 8.500 vezes 9,25%. Então, pensa comigo. Desses R$ 8.500, eu vou trazer uma setinha para cá, eu estou pagando R$ 786,25 de PIS e COFINS. Esse é o valor que eu estou pagando. Eu estou tirando dinheiro do bolso e pagando R$ 786,25 de PIS e COFINS. Então, qual seria a lógica de crédito tributário? Qual era o crédito que eu deveria adquirir? R$ 786,25. Mas, no final das contas, o meu crédito tributário é de R$ 925. Por quê? Porque o cara que vai fazer o recolhimento, que é quem está vendendo, ele vai pagar de PIS e COFINS R$ 925. Então, esse valor que ele recolheu, R$ 925, é o valor que eu, Igor, vou lançar de crédito tributário. Tá vendo que interessante, gente? Olha a artimanha. O meu fornecedor, ele se ferrou duas vezes. Né? Ele se ferrou duas vezes. Porque ele tem que dar um desconto de R$ 1.500, mas ele está pagando imposto em cima de quanto, gente? Em cima de R$ 10.000. Então, ele está pagando imposto em cima de R$ 10.000. Eu, Igor, a minha empresa se beneficiou duas vezes, porque eu ganhei um desconto significativo e ainda ganhei R$ 150 de crédito tributário que em tese não deveria existir. Por que ele não deveria existir? Porque o que houve de sacrifício financeiro de PIS e COFINS foi só R$ 786, mas eu estou levando para casa R$ 925 de crédito tributário. Deu para entender, gente? Ficou claro isso? Então tá bom, vou presumir que deu tudo certo, que vocês tenham entendido isso. Nós estamos trabalhando com lucro real. Como nós estamos trabalhando com lucro real, PIS e COFINS, eles são recuperáveis. Tudo que eu compro de produto e pago de PIS e COFINS na compra de produtos, todo esse valor que eu estou gastando com PIS e COFINS, eles se tornam créditos tributários, tá certo? É importante a gente deixar bem claro que isso aqui se torna um crédito tributário para o futuro, tá bom? Então, como os descontos condicionais, eles não são excluídos da base de cálculos do PIS e COFINS, nem do ICMS, tá certo? É assim que a gente vai trabalhar. É assim que as coisas funcionam. Então, pelo fato dos descontos condicionais, eles entrarem na base de cálculo, né? Eles não vão ser excluídos da base de cálculo, eu,
que estou me beneficiando desse desconto condicional, vou ganhar duas vezes. Primeiro, no desconto, que eu estou pagando um produto com desconto, e segundo, que eu estou tendo um crédito tributário superior àquilo que eu paguei. Então, olha que legal, eu estou ganhando mais crédito. Se eu der vacilo, se eu marcar bobeira nessa transação, eu estou perdendo R$ 150 de crédito tributário. No momento em que eu vender essa mercadoria, eu vou ter lá PIS e COFINS a recolher. Eu pego o PIS e COFINS que eu tenho a recolher e vou bater com o que eu tenho a recuperar. Se eu tiver feito as contas erradas, eu vou pagar mais imposto do que eu deveria. Então, por isso, nós devemos saber todas as nuances, né, todos os aspectos que são fundamentais para o cálculo dos impostos, tá certo? Então, o que a gente tem que guardar? Principalmente, o que faz parte, o que compõe a base de cálculos do PIS e COFINS, do ICMS, o que eu posso tirar, produtos monofásicos, produtos com alíquota zero, esses dois são excludentes, o que eu tenho que ficar muito, eu tenho que ficar muito safo com essa questão dos descontos condicionais, que eu estou pagando com desconto, mas eu recebo o crédito tributário do valor cheio, não é do valor do desconto. Então, isso a gente tem que sair na frente, a gente tem que saber como que as coisas acontecem. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, por favor, tá? Me para, a gente vai conversando. Eu não vou resolver esse exercício com vocês, porque a gente resolve ele semana que vem, porque ele não foram todas as pessoas que me mandaram a lista de exercício ainda. Então, a gente não vai responder esse exercício justamente porque ele faz parte da lista que vocês já fizeram, né? Que vocês estão fazendo. Mas semana que vem a gente faz esse exercício. Então, isso aqui fica para a próxima aula. Isso aqui fica para a próxima aula, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode mandar mensagem. João hoje mandou mensagem para mim, a gente já conversou um pouco sobre esse exercício. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem, tá bom, gente? Não se acanhe, pode mandar mensagem, independente do horário, independente de ser nossa aula ou não, pode mandar mensagem que a gente vai conversando, tá certo? E agora, de forma introdutória, a gente vai conversar um pouco sobre Simples Nacional. Por que a gente vai conversar sobre Simples Nacional e vamos começar agora? Porque Simples Nacional é algo que... como que eu posso afirmar isso? Grande parte do trabalho dos contadores hoje é trabalhar com o Simples Nacional. Né? Por quê? Porque o Simples Nacional é um programa de simplificação de tributos em que vão ser favorecidos micro e pequenas empresas. Tá certo? A gente vai estudar como que funciona o Simples Nacional, mas só para vocês terem uma ideia, micro e pequenas empresas correspondem a 98% da atividade empresarial do Brasil. Então, eu estou falando que empresas de médio porte e grande, só 2% das empresas atuantes no Brasil são médio e grande porte. 98% das empresas brasileiras atuando no Brasil, elas são micro e pequenas empresas. E isso faz com que a gente fique ainda mais preocupado com a crise que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque essas empresas estão sendo mais afetadas, que são empresas menores, e são as empresas que mais empregam pessoas. Porque, primeiro, que a gente tem um volume gigantesco, né? 98% das empresas são micro ou pequenas empresas. E outra que elas são muito mais suscetíveis, né, às oscilações do mercado. São empresários, o seu José, que tem uma sorveteria, é o João, que abriu uma hamburgueria. Então, são essas empresas que não têm um capital de giro tão alto, que não têm um fôlego para aguentar uma folha de pagamento por 2 meses, que não tem como ficar 15, 40, 55, 60 dias sem faturar, sabe? Que que já está no vermelho via de regra. Então, são essas empresas que serão mais afetadas. E a gente está vendo que 98% das empresas brasileiras são justamente essas empresas. São empresas que são pequenas, né? Que o faturamento é pequeno. São empresas basicamente que nós temos que é para criar a sua própria família. Né? Não são grandes empresas, complexos empresariais, que eu tenho acionistas, que eu tenho assim, que eu tenho assado. São pequenas empresas. Então a gente vai conversar sobre isso e por que o Simples Nacional ele é fantástico para essas pessoas.
O objetivo da aula de hoje é a gente pincelar o Simples Nacional. A gente não vai entrar a fundo do Simples Nacional, porque primeiro eu quero conversar com vocês sobre outra coisa antes, para que a gente consiga falar sobre Simples Nacional. A gente vai falar sobre Simples Nacional, a gente vai falar sobre lucro presumido, sobre lucro real, e vamos encerrar o semestre falando sobre planejamento tributário, tá certo? Então, primeira grande vantagem do Simples Nacional é a simplicidade. Por que simplicidade? Todos esses tributos aqui, imposto de renda, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, contribuição patronal previdenciária, que é o INSS patronal, ICMS e USS, eu vou pagar numa única guia. Aqui, eu tenho impostos da União, eu tenho impostos do Estado e tenho impostos dos municípios. Então, no empresa lucro real, lucro presumido, eu tenho que emitir 8 guias diferentes, fazer 8 pagamentos diferentes, por incrível que pareça, sobre cada um desses impostos. No Simples Nacional, uma única guia, um único pagamento, estou em dia com a Receita Federal, com a Secretaria de Fazenda, tá certo? Então essa é uma das grandes vantagens, uma única alíquota contemplando todos esses tributos, tá bom? Mais uma vez, tá, gente? É só uma pincelada, é só de forma bem sucinta que nós vamos trabalhar Simples Nacional hoje. O objetivo de hoje era finalizar PIS e COFINS. Isso aqui não deveria estar aqui, não. Mas vamos lá. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado que contempla empresas com receita bruta anual de até 4.800.000. Lembrando, gente, a gente não pode sair daqui sem saber o que é receita bruta. Tá bom? Receita bruta é faturamento, é venda. É o total de vendas em um ano não pode ser superior a 4.800.000 reais. Em um ano, a empresa não pode vender mais do que isso aqui, tá certo? Então, se for uma empresa que fature mais do que 400.000 por ano, por mês, ela não pode ser amparada no Simples Nacional. Ela vai ter que optar pelo lucro real ou lucro presumido. Às vezes, nem vale a pena a empresa. Ela pode ser microempreendedora, ela pode ser uma MEI, e às vezes, em casos muito específicos, pode ser que o Simples Nacional não seja vantajoso para ela. Como que a gente descobre isso? Através do planejamento tributário, tá bom? A gente não pode afirmar categoricamente que o Simples Nacional é o melhor regime de tributação que nós temos no Brasil. Nós não podemos fazer isso. O que a gente pode afirmar é o Simples Nacional pode ser mais adequado para o caso A, mas pode não ser mais adequado para o caso B. Isso é algo que é através de planilhas, de contas, sabe? É na ponta do lápis, fazendo os cálculos dos valores de impostos. O que eu pagar menos é para onde eu vou. O que eu ter menos problema é para onde que eu vou. Tá bom? O que eu tiver menos problema é para lá que eu vou. Então, só pode micro e pequenas empresas, justamente por conta do seu faturamento, né? Estima-se que até 40% da redução de carga tributária. 40% de redução de carga tributária. Principalmente sobre ICMS, ISS e imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido. Esses 4 impostos, eles também têm um peso significativo. E esse peso foi retirado com o Simples Nacional. Tá bom? Foi retirado não, né? Mas isso é atenuado com o Simples Nacional. Recolhimento de vários tributos federais, estaduais em uma única guia. Para mim, essa é a grande vantagem. Uma única guia, você vai fazer o pagamento desses 3 tributos. Isso é um grande facilitador para os empresários. Lembrando que eu falei isso nosso primeiro encontro. Nós temos quase 90 tributos no Brasil. Entre taxas, contribuições, impostos, nós temos quase 90 tributos no Brasil. Então, aqui eu consigo juntar 8 numa única guia. Então, isso facilita muito a vida do empresário. E dispensa de contribuição, isso aqui é fantástico, né? 20% do INSS patronal, da folha de pagamento, é dispensado. Então, empresas que possuem empregados do Simples Nacional não precisam pagar o CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ou INSS patronal. Então, essas empresas não precisam fazer o recolhimento desse tributo. E é 20% do INSS, né? Só para vocês terem uma ideia. Hoje um funcionário que ganha R$ 1.100 por mês,
por mês ele custa uns 1.700 para 1.800 reais para o empresário. 20% disso é de folha de pagamento. Então, se eu consigo tirar 20% da minha folha de pagamento, já é um baque, um impacto significativo, né? Então, o Simples Nacional, para quem tem folha de pagamento, é sensacional, é fantástico, né? Por conta disso. Porque eu posso fazer o lançamento, né? Eu não pago o INSS patronal em cima desses 20%, em cima da minha folha de pagamento. Isso é fantástico. Quanto às alíquotas, a gente vai começar a falar sobre isso semana que vem. Eu tenho, como que o Simples Nacional funciona? O Simples Nacional funciona com 5 anexos diferentes, anexo 1, 2, 3, 4 e 5. E esses anexos, eles contemplam o segmento da sua empresa. Então, por exemplo, a minha esposa tem um escritório de advocacia. Ela é advogada, tem um escritório. Ela poderia ser encaixada num Simples Nacional no anexo 4. Então, ela vai lá e olha. Aí, no anexo, a gente vai trabalhar sobre isso, com isso, tá, pessoal? Semana que vem. Eu olho lá no anexo 4 e vejo o seu faturamento. A média do seu faturamento é que vai me mostrar a alíquota de imposto que eu tenho que pagar. Então, empresas de comércio têm uma alíquota diferente de empresa industrial, por exemplo. E todas essas 3 aqui, ó, são empresas prestadoras de serviço, tá bom? Então, pode ser que para algum tipo de segmento específico, o Simples Nacional seja maravilhoso. Para alguns outros, não. Então, prestador de serviço, por exemplo, paga uma pequena porrada de Simples Nacional. A alíquota é bem alta. A gente vai ver isso semana que vem, tá certo? Mas o que eu quero que vocês saibam? Primeiro, 8 impostos numa única guia. Então, eu vou matar 8 impostos. Os principais tributos eu vou matar numa única guia. Tem empresa, várias empresas, nem precisa pagar outro imposto. Todos os impostos da empresa estão condensados, né? Todos os tributos dessa empresa estão condensados nesses 8. Uma única guia. E como que eu faço o cálculo? Através desses anexos. Eu tenho que olhar o anexo por anexo, ver onde minha empresa está encaixada, identifiquei o anexo. Ah, é um mercadinho, então é empresas de comércio. Eu vou lá na minha receita e vejo, eu vou lá nesse anexo e vejo onde que eu vou me encaixar. Em qual tipo de alíquota da receita, de X a Y, desse valor a esse valor. Ah, não, a minha receita mensal é de 150 a 200 mil. Então, você vai ficar nessa alíquota, você vai pagar tanto de imposto sobre o seu faturamento, tá bom? E, para finalizar, gente, por que a gente ainda não começou? Eu vejo muitas pessoas, empresários, que têm problema em distinguir isso aqui. Então, o que eu quero que a gente comece a trabalhar antes, e vocês vão fazer esse trabalho, o que eu quero que vocês façam? Eu quero, no mesmo esquema de trabalho que nós fizemos no semestre passado, né? Vocês podem me mandar por vídeo, áudio ou escrito, né? Via Word. Esse trabalho. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me mostrem o que são esses tipos de empresa. Aqui é a SA, tá? Na hora de corrigir foi errado. Eu quero que vocês me mostrem todas essas empresas, o que elas significam, a descrição delas, as suas características e o limite de faturamento de todas elas. Então, por que eu quero que vocês façam isso? Porque, gente, não dá para você terminar essa disciplina confundindo MEI com Simples individual, com Simples nacional, tá bom? Não dá para você sair daqui não saber o que é uma empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte, ela pode ser adepta ao Simples Nacional, ela pode ser optante do lucro presumido e ela pode ser optante do lucro real. Então, nós não podemos confundir esses tipos de empresa com regime de tributação. E muita gente confunde isso. Quando você pergunta assim, qual é o tipo de sua empresa? Aí o cara já fala, eu sou Simples Nacional. Tá, mas qual que é o tipo de sua empresa? Você pode ser MEI e você pode ser empresa de pequeno porte, você pode ser uma microempresa e pode estar adepta do Simples Nacional. Então, eu não estou perguntando isso, e muita gente tem dificuldade com isso. Então, eu quero, sabe, traçar uma linha bem clara. Tipos de empresa, isso aqui é direito empresarial. E depois, regime de tributação, direito tributário.
A gente tem que traçar, ficar bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Microempreendedor individual, por exemplo, é muito específico isso. Ele pode não ser optante do Simples Nacional. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Um MEI, um microempreendedor individual, ele pode ser optante do lucro presumido. Ele pode. Vai depender do seu planejamento tributário. Se ele fizer muitas compras, se ele não tiver funcionário, porque aí se tiver muitas compras, né, se ele comprar e vender com muita frequência, ele pode, dependendo do produto também, né, porque aquele produto pode ser produto monofásico. Então, se for monofásico, ele não vai ganhar crédito tributário. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é raciocinado. Então, essas empresas aqui, algumas delas podem entrar no Simples Nacional, outras não. Então, qual que vai ser o melhor regime de tributação que essas empresas vão se tornar aptas, né? Vão se inscrever? É a gente que vai ditar isso. Então, a gente tem que analisar e ver qual que é o melhor regime de tributação para todas elas. Então, o que eu quero que vocês façam? O que é um microempreendedor individual? Microempreendedor individual é assim, assim, assado. O CNPJ dele, o nome dele tem que ser o nome do microempreendedor individual. Então, já estou entrando nas características. Para você ser MEI, você vai poder faturar entre tanto a tanto. Esse é o limite. Se você passar daí, você tem que entrar em um outro tipo de empresa. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão ter 3 formas de você me enviar esse trabalho. Você pode gravar um vídeo e mandar no meu WhatsApp ou por e-mail. Você pode mandar um áudio, uma espécie de um podcast, igual alguns fizeram no último exercício. Ou você pode fazer escrito e me mandar. Eu só peço que você não copie e cole e me mande, tá bom? Porque se for para copiar e colar, o objetivo da tarefa desse trabalho ele se torna inócuo, né? O objetivo é que vocês entendam isso aqui e estejam aptos a explicar. O que eu estou fazendo de vídeo e áudio é justamente para isso. É uma teoria de educação que quando a gente ensina, aprende para ensinar, a gente aprende melhor. Então é por isso que eu quero que vocês façam isso. Ah, não, mas eu não tenho habilidade para falar. Eu acho que eu não tenho. Primeiro que só eu que vou ver isso. E outro que você ainda pode fazer ele escrito. Então fica a seu critério. Tudo bem? Pode mandar em formato de tabela do Excel? Eu prefiro não, Carlos, porque tem algumas... Se você quiser compilar o faturamento e mandar em formato de Excel, beleza, na tabela de Excel. Mas o restante vai ficar um pouco difícil, porque o texto vai ser um pouquinho maior que caiba numa célula de Excel, sabe? Aí pode ficar um pouco feio. Então eu prefiro que você faça no Word mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo bem, então? Então, esse trabalho até... Alguém vai falar alguma coisa? Então, até dia 1º do 6. 1º do 6, semana que vem, segunda-feira. Então, uma semana para vocês desenvolverem esse trabalho. Tá bom, gente? Ok, professor. Tá bom, obrigado, Thiago. Então, é isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Finalizamos PIS e COFINS. Com isso, a gente finaliza os tributos que trazem maior impacto nas organizações. Estamos começando a entrar em planejamento tributário, tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, seja para vocês terminarem de desenvolver a atividade 2, ou seja para vocês começarem a atividade 3. Qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente vai conversando. Certo? Você vai postar a correção da atividade 2? Vou sim. Eu vou postar a correção das duas listas. Eu só não comecei hoje porque tem muita gente que não me entregou ainda. Mas eu vou postar sim ela corrigida, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado. Vou encerrar a reunião agora. Boa noite, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus.